هبني من نار روحك وقوة كلامك يملاني الآن
Boa tarde, queridos irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo bíblico. E hoje a gente vai dar sequência aí no estudo do Evangelho de Mateus, tá ok? Então, se o irmão tiver aí a sua Bíblia por perto, já deixa lá no jeito aí, tá ok? Mateus capítulo 14, e a gente vai tecer aí alguns comentários a respeito desses capítulos aí do estudo de hoje. Mas antes da gente começar, tá ok, filha? Muito obrigado. Antes da gente começar, gostaria de pedir aos irmãos aí que vierem a estar assistindo os estudos aí, tá ok? Que se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhe essa mensagem, tá, irmãos? Ajudem a divulgar aí o ministério, divulgar aí os estudos, a palavra do Todo-Poderoso. Vocês são fundamentais aí para que a mensagem chegue a mais pessoas, tá ok? E alcance mais almas. Então, sem mais delongas, vamos começar aí. Pegue sua Bíblia, capítulo 14 de Mateus, diz assim: Nesse tempo, Herodes, o tetrarca, e aqui a gente está falando de Herodes o Grande, ouvindo a fama de Yeshua, disse aos seus servos: Este é João, o Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso obras poderosas atuam nele. Então Herodes ele tinha essa falsa impressão de que Yeshua era João Batista. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. E porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque o consideravam um profeta. E celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. E perante isso prometeu, com juramento, a dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: Dá-me aqui em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento. E dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. E a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça, e ela a levou para sua mãe. Então aqui a gente já pode colocar uma pontuação para aqueles irmãos que acreditam aí no arrebatamento da igreja antes da tribulação, o que não vai acontecer, tá ok? Se o próprio João Batista, que era o que dos nascidos de mulher não teve igual, se até com ele não houve, ele não foi poupado da tribulação dele, por que que nós, meros pecadores, carniças, né, seremos poupados? Não faz sentido. Não há ninguém nascido de mulher até os dias de hoje igual a João Batista. Tá ok, irmãos? Então, a gente tem que ter sempre humildade para reconhecer que nós somos pequenos e muito falhos. Tá ok? Continuando, e vieram os seus discípulos e levaram e enterraram o corpo, e foram dizer a Yeshua. E ouvindo isso, Yeshua, né, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Yeshua saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos logo aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Yeshua lhes disse:
eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E ele lhes disseram, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, traga-os para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. Então, quer dizer, além deles alimentarem toda aquela multidão, milhares de pessoas, quando tudo acabou ali, quando a ceia acabou, eles recolheram as sobras e tudo deu 12 cestos. Olha que magnífico. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, eram muito mais do que 5.000. E logo Yeshua compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. E o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Yeshua foi até eles, e andando sobre o mar, e quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Yeshua falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Yeshua. Mas ele vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Yeshua, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, ó voz de pequena fé, por que tu duvidaste? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram até Genesaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua veste. E todos quantos a tocavam ficavam perfeitamente sãs, né? Curados. Olha que magnífico. Só que nessa passagem ele operou vários milagres. Isso é esplêndido, irmãos. Sempre veremos isso nos evangelhos, tá ok? Muitas obras, milagres, curas, libertação. Isso sim é cura e libertação de verdade, não o que a gente vê por aí nos púlpitos, né, dos templos religiosos aí da vida. No capítulo 15, a gente vai ver aí sobre os escribas, né, os fariseus, saduceus, enfim, e sobre a tradição. E aqui a gente vai entender que o pecado não é o que entra, não é aquilo que entra pela sua boca, mas o que sai. E dentro do devido contexto, a gente vai entender aqui o que Yeshua estava combatendo, tá ok? É uma falsa doutrina, uma falsa tradição dos povos, e aqui que está o X da questão, tá? Ele combatia essa tradição, tá ok? Mas as pessoas ali, né, os fariseus, os escribas, né, os estudiosos ali, não compreendiam. Tá ok? Então vamos lá.
Então, escribas e fariseus vindos de Jerusalém chegaram a Yeshua e lhes perguntaram. E aqui, os fariseus, eles eram um dos 3 grupos religiosos ali da época de Cristo, tá ok? Junto ali com os saduceus e os essênios, tá ok? Nos estudos passados aí do canal, eu falo bem, dou uma boa explicação ali sobre cada um desses grupos aí. Então, se os irmãos quiserem aí, dê uma olhada nos estudos do canal aí, tá ok? Vai na playlist lá, se eu não me engano, de Mateus mesmo, e vai ter algum vídeo lá que eu explico certinho aí sobre essa questão desses 3 grupos religiosos aí da era de Yeshua, tá bom? Continuando. Porque os teus discípulos transgridem as tradições dos anciãos. Então aqui eles estão fazendo essa pergunta para Yeshua. Por que os seus discípulos transgridem, como se fosse pecado, as tradições dos anciãos? E quem eram esses anciãos aí? Eram os rabinos ali do passado. Eram os sábios, tá ok? É o mesmo entendimento. Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Olha que bizarro. Uma coisa tão pequena, eles queriam caçar confusão com Yeshua por causa de algo tão irrelevante. Mas, aqui vai o ensinamento de Yeshua para esses povos. Mas ele respondendo disse-lhes, por que também vós transgrides o mandamento de Deus pela vossa tradição? E aí ele devolveu a pergunta. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, inevitavelmente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar o seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Olha só. Então, eles eram hipócritas, porque eles não honravam o mandamento do Todo-Poderoso, um mandamento pequeno, tá ok? Mas queriam cobrar aí de Yeshua e dos discípulos dele que eles não estavam honrando ali as tradições dos anciãos, hipócritas, né? É esse o nome. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Então, tudo quanto é tradição humana, costume, folclore, cultura, tudo isso são tradições de homens, tá ok, irmãos? E na sua grande maioria, ele vem como paganismo. E muitos hoje misturam esse paganismo, essa tradição, colocam no meio ali como pano de fundo para o cristianismo em datas comemorativas aí que eram para ser decentes, e eles vêm travestidos aí desse engano, tá ok? Dessa tradição humana. Continuando, no versículo 10, e ele chamando a multidão disse-lhe, ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que o procede da boca. Isso é o que contamina o homem. Então aqui ele estava mostrando o que realmente é o que contamina você. Não é o que você come, porque eles falaram que eles não lavavam as mãos para comer. E não é o que você come. Por quê? Porque o que você come, ele sai do seu corpo. Mas o que sai da sua boca, ele vem direto do seu coração e vem com aquela intenção, às vezes maligna. Tá ok? Vamos continuar aqui. E então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe, tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio? Mas ele, respondendo, disse, ele, Yeshua, toda a planta que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. Deixai-os sozinhos, eles são cegos condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego,
ambos cairão na cova. Então, os cegos que ensinam doutrinas errôneas são cegos conduzindo outros cegos. Isso a gente vê hoje em praticamente quase todo templo religioso, tanto católico quanto evangélico. São cegos guiando cegos, falsas doutrinas, dogmas católicos, ensinamentos de demônios, doutrinas de espíritos malignos. E aqui está muito claro, são cegos conduzindo cegos. E então Pedro respondeu e disse-lhe, declara-nos esta parábola. E Yeshua disse, estais vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas estas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então aqui ficou muito claro o que ele estava combatendo. Era apenas a tradição humana. Ok? Que fique bem claro. Muitos usam essa passagem para falar da questão de comer carne de porco ou não. Ok, irmãos? Isso é um outro tema. Já fiz um vídeo também no canal sobre essa questão da carne do porco, animais puros e impuros, carne com sangue, beber sangue, a carne com gordura. Se o irmão quiser dar uma olhada no canal, nas playlists lá, tá ok? Tem todos esses vídeos aí para tirar as dúvidas dos irmãos. Continuando aqui, ó. E partindo Yeshua dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo, manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando-o disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse, verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então, respondendo Yeshua, disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. E partindo Yeshua, aproximou-se do mar da Galileia e subindo a um monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E os puseram aos pés de Yeshua, e ele os curou. Olha só que magnífico. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. Então aqui a gente vê que ele curava todos de graça. Ele não cobrava nada, tá ok? Quanto que a gente vê aí, em templos religiosos, e aí eu vou denominar agora, tá ok? A igreja evangélica, cobrando dízimos aí, pagões, pagãos, fazendo ali envelopes para cura e libertação, o tudo pelo tudo, dízimo, trízimo, bízimo, barganhando com o Todo-Poderoso, como se ele fosse obrigado a ceder algo para a gente, tá ok, irmãos? E Yeshua nos mostrava ao contrário, ele nos dá de graça. E ele nunca cobrou nada por isso. A única coisa que ele quer é a sua total devoção ao Pai dele, ao nosso Pai, ok? E então Yeshua, chamando os seus discípulos, disse,
Eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E eu não quero mandá-los embora em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde encontraremos aqui no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Yeshua lhes disse: Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. E então ele ordenou à multidão para que se sentasse no chão. E ele, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos eles comeram e se satisfazeram, e juntaram as sobras de pedaços e encheram 7 cestos. Olha só, 7 pães, 7 cestos, como é interessante. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, aí, muito mais do que 5, 6 mil pessoas. E despedindo a multidão, tomou o barco e foi para a região de Magadã. Só um minutinho, irmãos, que eu vou acender a luz aqui, que agora escureceu. Continuando agora, a gente vai ver o capítulo 16. Vieram também os fariseus com os saduceus, né? Como eu tinha falado no início, aqueles 2 grupos religiosos, né? Para o tentarem, e pediram que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempo ruim. Hoje, pois, o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E ele, os deixando, partiu. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. E então Yeshua disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui, quando diz fermento, a gente sabe que é questão de falsas doutrinas, né? Ensinos, o erro, o pecado, o engano, né? Tudo que levar da massa, tudo que levar da sua vida, né? Que transforma a sua vida em erro, né? Te conduz ao erro, a pedra de tropeço. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não levamos pão. E quando Yeshua percebeu isso, disse: Ó vós de pequena fé, por que arrazoais entre vós, por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000? E de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000? E de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreendam de que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E vindo Yeshua às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, e aqui, irmãos, Cesareia de Filipe, se eu não me engano, foi uma cidade construída por Herodes o Grande aí, em homenagem a César, ok? Quem dizem os homens que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas.
E disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Yeshua respondendo lhe disse: Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai, que está no céu. E aqui a gente vai ver algo muito interessante e principalmente que vai desbancar a falsa doutrina e dogma católico que diz que Pedro foi o primeiro papa e que o catolicismo foi a religião preparada por Cristo. Tá ok? Eles usam essa parte aqui, agora que eu vou ler, como referência, como ordenação para que eles criassem ali o Vaticano, o papado, enfim. Eles se considerassem intercessores dos homens aqui na Terra. E diz assim: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, tu és Pedro. Aí eles dizem que Pedro, né, Petros, romanos, pedra, rocha. Então, sobre essa rocha, sobre Pedro, edificarei a igreja, o Vaticano, o catolicismo. Olha só, eles conjecturam, colocam palavras ali que fazem um sentido nada a ver para demonstrar que eles têm total direito de criar essa religião. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra serás desligado no céu. E então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Yeshua, o Messias. Agora a gente vai analisar o seguinte: sobre esta rocha. Quem era essa rocha? Que rocha era essa que o Messias estava falando? Era ele mesmo. Porque quem foi a rocha, a pedra principal de esquina que os construtores rejeitaram? Que os maçons rejeitaram, né? Os construtores de antigamente. Essa pedra era o Messias. É aquela mesma pedra que fala em Daniel, que descerá do céu e esmagará os dedos da estátua. Essa rocha é Yeshua. Esta igreja é Yeshua. Somos nós. Nós somos o corpo dele. Nós, como o corpo dessa igreja, tá? Não o catolicismo, nós, as pessoas, e Yeshua sendo a cabeça. A cabeça é a rocha da esquina. Boa noite, dona Dalva. Tudo bem? Deus abençoe. Obrigado aí pela visita. Boa live aí para a senhora. Depois a senhora volta o vídeo lá e vê o resto da live. Se passou aí 35 minutos já, tá bom? Aí a senhora dá uma olhada depois lá no resto. Então, Cristo é essa rocha, essa pedra angular da esquina. E não Pedro. Pedro, sobre aquela rocha, quer dizer, com os ensinos daquela rocha, de Yeshua, mostraria o caminho para a igreja. Mas o catolicismo deturpou todo o entendimento. Eles fizeram uma salada de frutas aí e estragaram toda a fruta, montaram todo um quebra-cabeça para colocar aí eles como sendo os intercessores dos homens aqui na Terra. E o Papa é a sequência da linhagem de Pedro como a cabeça dessa igreja. Isso é uma heresia, porque na palavra nos fala que a cabeça da igreja é Yeshua, nós somos o corpo, ok? Então, só para fechar mais esse dogma católico aí, para a gente compreender que ali só tem engano, irmãos, tá? Só engano e mentira.
Continuando, e desde esse tempo começou Yeshua a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas é porque Pedro não entendia ainda. Ele estava caminhando ainda na fé. E Yeshua disse, né? Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então, Pedro, por ainda estar caminhando na fé no início, ele não entendeu que Yeshua tinha que passar por aquilo. Tá ok? Era um plano maior e ele não compreendia. Mas por que ele chamou Pedro de Satanás? Não é porque Pedro ele era Satanás ali naquele momento, mas era o espírito do engano. Tá ok? A mentira, toda a falsidade, tudo que é sentimento ruim procede do inimigo. Então ele repreendeu como se ele fosse Satanás tentando a Yeshua. Tá ok? E então disse Yeshua aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse aqui é a essência do evangelho, do verdadeiro evangelho. Não esse evangelho coach que é ensinado por aí, não desse evangelho Nutella, mentiroso, que é ensinado dentro dos púlpitos religiosos aí, de prosperidade, de luxo, de vaidade, de adoração a si próprio, de idolatria. Não. Vou repetir. Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. É negar-se a si mesmo, é humilhar-se todos os dias perante o Todo-Poderoso. Ok? É negar-se e não engrandecer-se. É totalmente ao contrário do que pregam aí os templos religiosos. E não é só o templo evangélico, né, irmãos? O catolicismo também tem muito disso. Não é à toa que as grandes igrejas aí do catolicismo são banhadas de ouro, né? Vai vendo. Eles acham que eles podem comprar a passagem para o céu, né? A mesma doutrina medieval continua até os dias de hoje. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, é negando-se, matando a sua vida carnal em busca da sua vida espiritual que você vai conseguir a sua salvação. Tá ok? Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro, né, as riquezas do mundo, mulheres, festas, carros, mansões, de que tudo isso vale e perder a própria alma? Olha só a essência do evangelho. É você ganhar a tua salvação, irmãos. Nada aqui nessa terra importa. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? E aqui no período medieval tinha muito disso. Os reis, os barões compravam a sua salvação, compravam os pecados das pessoas no purgatório, com essas doutrinas, né, do catolicismo. Vou repetir. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Que vantagem tem, irmãos, em ganhar dinheiro, tudo, fama, riqueza, status, mulheres, carros, mansões, e perder a sua salvação? Esse é o nosso galardão que temos que buscar a cada dia. E o que dará o homem em troca de sua alma? Não tem como, irmãos. A alma não se compra, a salvação não se compra. Se conquista com a batalha diária, humilhação, negação e a busca incessante pelo Todo-Poderoso. E principalmente, negando-se a si mesmo. Ok?
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Tá vendo? As igrejas pregam que é segundo a sua graça. Mas aqui a gente está vendo, em Novo Testamento, segundo as suas obras, porque a obra sem fé ela é morna. E os mornos não herdarão o reino dos céus. Ok? Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, mais um sermão profético que ele nos fala que muitos não provarão da morte. Quando ele retornar, e não é que ele já veio, é quando ele retornar, vindo em seu reino, que ele vai trazer o reino, e não é essa terra aqui que é o reino dele. Ok? Então muitos não provarão a morte. Isso quer dizer o quê? Que ainda terão pessoas aqui passando pela grande tribulação. Isso é nítido. É fácil, é só ler. Não tentar deduzir nada. Leia apenas, com calma. E o Todo-Poderoso, aos poucos, ele vai nos dando esse entendimento. Tá ok? Eu acho que a gente vai fazer mais um capítulo aqui, irmãos. Vamos ver o capítulo 17 também. E 6 dias depois, tomou Yeshua consigo Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e o conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Yeshua, tocou-os e disse-lhe: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Yeshua. Então, Yeshua transfigurou-se em glória e recebeu a visita de Moisés e Elias. Aqui, irmãos, eu não vou conseguir explicar para os irmãos o que significa isso. Porque a gente sabe que Moisés morreu, Elias foi arrebatado, assim como Enoque. Então, né, nesse ponto aqui, eu não vou conseguir dar uma visão específica do porquê eles vieram, tá ok? Mas a gente um dia vai saber de tudo isso. E enquanto desciam do monte, Yeshua lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Yeshua respondendo disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. E então compreenderam os discípulos que lhes falara de João, o Batista. E chegando à multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Yeshua respondendo disse-lhe: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo?
Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. Então, quer dizer, os discípulos, por mais que andassem ali com Yeshua, eles não estavam prontos ainda. Muitos deles ainda vacilavam na fé, o que é natural. A conversão, ela é de uma vez só, porém, ela é progressiva na questão da confiança e da força espiritual. Então, eles estavam caminhando nessa fé ainda, assim como nós nos dias de hoje, né, irmãos? A gente está aqui, a gente aprende todo dia. E repreendeu Yeshua o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. E então os discípulos, aproximando-se de Yeshua em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Yeshua lhes respondeu: por causa de vossa incredulidade. Foi o que eu falei. É a questão da fé. A emuná, né? A verdadeira fé é a emuná, é a palavra hebraica, né? Emuná, que significa confiança. Então, se você não confia que você consegue expulsar um demônio por Yeshua, então não vai acontecer. Porque isso é algo que é trabalhado dia após dia, esse crescimento dessa emuná, tá ok? Porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido. E nada será impossível para nós. Então aqui é uma comparação extremamente poderosa. Se você tiver uma fé tão pequena como um grão de mostarda, você pode mover uma montanha. Olha só, algo impossível. Você pode fazer algo impossível, ok? Não quer dizer que você vai mover aquela montanha, mas quer dizer, ou também pode ser, né, irmãos? Tudo é possível para Cristo e para o Todo-Poderoso, não é verdade? Mas para nós, né, réis mortais, significa que poderemos fazer coisas poderosas, né, com a nossa fé. E não quer dizer que você vai poder fazer coisas extravagantes, né, irmãos? Vamos ter consciência aí também, né? Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E enquanto permaneciam eles na Galiléia, disse-lhes Yeshua: o filho do homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos, e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? E disse ele: sim. E quando entrou na casa, Jesus, né, Yeshua, o preveniu, dizendo: o que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou impostos? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhes disse: dos estrangeiros, disse-lhe Yeshua. Então os filhos são isentos. Mas, para que não ofendamos, vai ao mar, lança o anzol, e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Olha só que interessante. Muito interessante isso. Então é isso, irmãos. Estudo de hoje. Acho que a gente já vai parar por aqui. Acho que já tá bom. Eu não gosto nem de prolongar muito, não. Eu já li um capítulo a mais do que eu estava pretendendo. Então a gente vai parar nesse capítulo 17, tá ok? E na quarta-feira que vem a gente dá sequência, né? Nesse Evangelho de Mateus, partindo do capítulo 18. Sábado tem estudo novo, tá? De Enoque. Vamos dar continuidade também. Agradeço a todos aí que vieram estar assistindo. Tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Uma excelente quarta-feira a todos os irmãos presentes aí, tá ok? Se puderem, se inscrevam no canal, deixem o seu like, comente abaixo aí do vídeo o que acharam aí do estudo, alguma dúvida. Estarei respondendo a todos aí. E, se possível, compartilhem, tá, irmãos? Compartilhem aí essa mensagem
para que chegue a mais irmãos aí e venha a edificar a palavra do Todo-Poderoso. Tá ok? Então é isso. Fiquem todos na paz, abraço e até o próximo estudo. Thank you.